Bem, amigos, dando seguimento aos nossos vídeos publicados no YouTube, hoje falaremos sobre um tema muito complicado na parte social, que se chama tuberculose. Tuberculose é uma doença que durante muito tempo foi estigmatizante para a população. Existem várias formas de tuberculose. A principal é a forma pulmonar. O indivíduo, quando ele entra em contato com a tuberculose por via aérea, ele pode apresentar a forma de doença. Inicialmente, você inspira os bacilos da tuberculose, que são aspergidos na atmosfera pela tosse de uma pessoa doente, e pela via aérea o bacilo então é introduzido e ele tenta, pelos seus meios, chegar na parte última do brônquio, na parte dos alvéolos, onde ali ele vai se instalar e vai, obviamente, tentar fazer a doença. Por que eu digo tentar fazer a doença? Porque todos nós temos uma defesa que se chama a imunidade adquirida ou a imunidade que a gente nasce com ela, natural. Essa imunidade adquirida, nós vamos obtê-la através da vacinação pelo BCG. Então, somos vacinados e aí adquirimos, então, essa imunidade. A imunidade natural é aquela que nós temos pelas nossas próprias defesas. O bacilo, uma vez entrando pela via aérea, ele vai, de certa forma, ter que ultrapassar todas as barreiras normalmente encontradas no nosso organismo. Essas barreiras são a própria via aérea, onde você vai encontrar os cílios e os mucos, as imunologias que vão nos defender, até que o bacilo consiga chegar lá na sua última extremidade das vias aéreas. Chegando lá, ele vai ter que se multiplicar. Essa multiplicação do bacilo, ela é muito lenta. O bacilo da tuberculose, ele leva muito tempo, diferente das bactérias, dos bacilos normais, para se chegar a um número que vá levar à doença. Ou seja, ele de 1 para se transformar em 2, de 2 para se transformar em 4, e assim sucessivamente, demanda um tempo. Normalmente até de 1 a 2 semanas para que ele chegue a um determinado quantitativo de bacilo e que possa então ocasionar a doença. Uma vez ele chegando a essa quantidade, o indivíduo então poderá apresentar a forma de doença. Até então, ele se encontra infectado. Isso não quer dizer que ele se encontra doença. Ele pode apresentar tosse produtiva, ele pode apresentar um sangramento, normalmente um grande emagrecimento, uma sudorese que normalmente tem uma característica à tarde, vespertina, uma perda de peso ponderal. Então são sintomas e uma tosse, obviamente, de duração longa. O indivíduo apresenta tosse por 1, 2, 3 semanas, um mês. Ele já vem com aquela tosse seca, persistente, às vezes produtiva, levando a pensar nesta doença. Uma vez pensado nessa doença, o médico então irá fazer alguns exames, principalmente uma radiografia de tórax. Se essa radiografia de tórax for sugestiva da doença, outros exames serão pedidos, como o bacilo, ele pode ser viável pela via aérea, ele então vai pedir um exame de escarro. Mas nem toda tuberculose ela apresenta bacilo viável. Existem situações que a quantidade de bacilo é pequena, a gente chama de pulse bacilar, e muitas vezes temos que lançar mão de alguns exames, como broncoscopia, lavado bronco, no intuito de colher material para que ele seja examinado, seja visto diretamente ao microscópio através de uma lâmina, ou então se faça cultura desse material para ver o crescimento desse bacilo. Quando não, então, fazemos alguns exames, até na tentativa de diagnosticar mais precocemente, que é o DNA do bacilo, e aí podemos confirmar o diagnóstico. Obviamente que a tuberculose não é só pulmonar. Existe tuberculose em vários outros órgãos. Na pleura, por exemplo, no cérebro, na meninge, no rim, nos ovários, no intestino, na pele, nos olhos. Então, quer dizer, você pode encontrar tuberculose em vários sítios de localização e esses sítios, como é que eles conseguem chegar lá? Obviamente, o indivíduo entra em contato com o bacilo e por via sistêmica esse bacilo pode se disseminar, ficando localizado nesses órgãos
e com a baixa resistência da pessoa, ele poderá então se desenvolver em uma forma que nós chamamos de extrapulmonar. Nos gânglios também, obviamente no pescoço, gânglios intestinais e outros órgãos. Ele pode até inclusive no pericárdio, na parte cardiológica. Então nós temos tuberculose de várias formas. Obviamente que uma vez diagnosticada, o indivíduo é encaminhado para tratamento esse feito com medicamentos específicos que são fornecidos pela saúde pública, pelo governo, pelo Ministério da Saúde, onde o indivíduo vai receber o medicamento e vai ser acompanhado por um período mínimo de 6 meses. Normalmente o tratamento da tuberculose se dá por 6 meses. Então, amigos, não é um diagnóstico muito fácil como muita gente pensa. Mas, por outro lado, não é qualquer pessoa que pode ter tuberculose. É necessário que essa pessoa encontre uma situação de baixa imunidade. Por exemplo, os diabéticos. Por exemplo, os pacientes que têm tratamento oncológico, tomando imunossupressores. Pacientes que têm doenças reumáticas, que tomam, por exemplo, cortisona. Pacientes que têm imunologia baixa, como pacientes portadores de AIDS. E outros pacientes que tenham situações que possam, de certa forma, comprometer o seu organismo, poderão, de uma certa forma, em contato com o bacilo da tuberculose, adquirir a doença. Bom, ou seja, é importante que as pessoas saibam que a tuberculose não é para quem pode, a tuberculose é uma doença para quem reúne uma situação. Você pode conviver com gente tuberculosa e não adquirir a doença se a sua imunidade for boa. Se a sua imunidade for baixa, poderá correr o risco de ter a doença. Isso a gente vê principalmente nos contactantes de criança, que têm a sua imunidade baixa. É importante também dizer que a tuberculose sempre foi uma doença de estigma, ou seja, quando se fala que o indivíduo tem tuberculose, as pessoas normalmente já têm um comportamento de evitar aquela pessoa, de evitar aquele contato. Sim, o paciente, quando ele possui a doença, quando ele é contactante, ele é afastado da sua atividade laboral, dentro da sua residência ele é, de certa forma, restringido a algumas localizações, ou seja, não ter um contato direto com seus familiares para evitar o contato, mas se ele não for portador de bacilo, não tem por que fazer com que esta pessoa fique longe, obviamente, dos seus familiares. Ele pode estar em contato e não estar contaminando. Então é importante que se diga isso, que o paciente, uma vez tratado durante o tempo correto e uma vez curado, ele está apto para voltar às suas atividades laborais e está apto a ficar junto dos seus familiares, sem que isso seja uma forma de restringir o seu contato direto com as pessoas. Ou seja, acabar com esse preconceito de que a tuberculose é uma doença que mata sim, mas se o indivíduo não tratar, mata sim se não for diagnosticado, mata sim se ele se afastar do tratamento e abandonar o tratamento. Ou seja, é uma doença que tem cura e precisa ser vista de uma forma diferente. Meus amigos, obrigado por mais este vídeo e esperamos que seja esclarecido para quem não sabe sobre tuberculose.